No ar, mais um programa cheio de histórias inspiradoras. Você vai conhecer a trajetória de um homem apaixonado pelas palavras, que nasceu em um bairro humilde no Rio de Janeiro e hoje faz parte da Academia Carioca de Letras. Ensaísta, autor de livros sobre o Brasil Colônia, coleciona títulos e medalhas de reconhecimento. As lições que ele tem a ensinar? Fique ligado, está começando o Educação! Eu vou conversar com o historiador, escritor, integrante da Academia Luso-Brasileira de Letras e da Academia de Letras da Bahia, do PEN Clube do Brasil, doutor Paulo Roberto Pereira. Muito prazer em recebê-lo aqui, Paulo. Sua história é maravilhosa, eu tenho certeza, na verdade, suas histórias, porque somos donos de várias histórias, vão inspirar aqui o pessoal, a gente está ansioso para ouvir. E eu sempre começo pela infância porque eu acho que é um momento tão importante na vida da gente. E eu sei que você foi estimulado na sua família, você fez aula de piano, de pintura. Como é que isso contribuiu na tua formação, no homem que você é hoje? Eu agradeço inicialmente a você, Daniela Lobo, e ao programa Educação da Alerj. Está de parabéns a Alerj, porque a educação continua sendo a melhor ferramenta para a democracia, como ensinava o Anísio Teixeira. Então, eu estou assim, muito feliz. A minha história é uma história, vamos dizer assim, de um brasileiro normal, aquele brasileiro que participa ao mesmo tempo do projeto de mudanças tão significativas que o Brasil teve no século XX e que cresceu com as transformações do país. Então, eu sou filho desse Brasil do século XX, que fui conhecer nas grandes figuras que pensaram o Brasil. Daí a minha paixão pelo Brasil colonial, porque eu aprendi nos livros de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, esses grandes intérpretes ou explicadores do Brasil, como a gente pode entender o Brasil, não é? Porque nós aprendemos com o grande compositor Tom Jobim que o Brasil é para profissionais. O Brasil é um país que exige, né, que a gente medite sobre ele, em que a gente continua a manter isso que nos caracteriza, que é a solidariedade, a generosidade, que nós não percamos nunca isto, esse modo nosso de ser, que ainda hoje causa admiração em todas as pessoas estrangeiras que aqui chegam, essa maneira nossa, carinhosa, de receber qualquer pessoa. E isso já era em casa, desde você pequeno, essa preocupação Sim. Com a delicadeza, com ser bacana, com ser íntegro, todos os valores que você recebeu em família. Ah, sim, Eu tenho o privilégio de ser filho de uma família muito amorosa e, ao mesmo tempo, muito preocupada com as questões sociais, de família, né? Meu pai, a preocupação com o futuro do país, e a minha mãe inoculou, vamos dizer assim, em época de vacina, a gente pode falar assim, né? Essa preocupação com o social, nós éramos muito ligados à questão também da cultura, sem abdicar de estudar e de trabalhar, né? Eu sou filho de uma família que não abdicava, precisava trabalhar, porque precisava sobreviver, não é? E, ao mesmo tempo, não abdicava de estudar. E todos nós, todos os irmãos fizeram faculdade. Nós somos uma família, éramos 9 irmãos, já que o primeiro faleceu muito criança. O estudo sempre foi uma exigência lá em casa. E o trabalho, que é como dizia meu pai, molda o caráter. E isso eu acho que eu passei para meus filhos.
eles também seguiram este mesmo caminho, né? Sem as dificuldades que o pai teve nascendo em Santa Cruz, com todas as dificuldades de um bairro longe, mas que tinha algumas coisas que só lá tinha. Quer dizer, era um bairro de baixa classe média, com uma boa comunidade de descendentes de japoneses e libaneses, né? Não podemos esquecer que Santa Cruz foi o bairro de verão de Dom João VI, que era a sede da Companhia de Jesus, que ainda tem alguns prédios. Daí a minha ligação com a Companhia de Jesus. Fui eu que organizei as edições do Padre José de Anchieta, no 4º centenário, né? Sou convidado sempre de honra das Canárias, a terra natal do Anchieta, e fiz a edição do 5º centenário do fundador da Companhia de Jesus nas Américas, o Padre Manuel da Nóbrega. Foi Nossa, Santa Cruz. Sabe muito de história. São essas, tem curiosidades que eu quero saber sobre a sua vida, mas também curiosidades sobre as coisas que você estudou e traz pra gente se apropriar da nossa história. Muita gente não sabe que a Zona Oeste era o grande, né, local ali de efervescência de coisas que aconteciam na época do Brasil Império. Então, assim, é importante que a gente conheça bastante a nossa história. A gente conhece muito pouco, infelizmente. A gente viaja, você conversa com motoristas de táxi, com motorista de van, eles sabem a história do país deles, da cidade deles, é impressionante. E eu fiquei assim, meu Deus, por que no Brasil não é assim? As pessoas se apropriam tão pouco da história. Então, o seu trabalho, maravilhoso. Mas você fala de uma coisa muito importante, que eu falo em alguns programas, eu já percebi dos meus entrevistados, que o amor, que acabou virando uma palavra tão comum, né? Ah, eu amo isso, eu amo comer morango, mas que o afeto, o amor na educação, realmente são essenciais, fundamentais para dar aquela força da gente seguir adiante. Como isso é importante, né, Paulo? Não há dúvida. Tem o seu irmão também, que foi seu modelo aí. Você tem uma base familiar muito forte. A família, né? A família é uma coisa fundamental, né? E a escola acho eu, é a grande liga da família, né? A gente vê o exemplo no século XX, que foi o caso da Coreia do Sul. Era um país que, no final da Guerra das Coreias, quando acabou, é um país que não tinha escolas, um nível de analfabetismo altíssimo, um dos mais altos que havia. E em 2 gerações se tornou uma das grandes potências tecnológicas do mundo, não é? A educação, as mães, as avós iam ver, acompanhar os filhos e os netos nas escolas. Então, eu acho que essa vamos dizer, uma questão complexa no Brasil, porque se o Brasil, ao mesmo tempo, produziu algum dos grandes educadores no mundo, não é no Brasil, no mundo, né? Não é aqui só que se conhece Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira. Qualquer universidade importante no mundo que ensina a história da educação no século XX cita esses 3 educadores. Então, por que aqui no Brasil nós não conseguimos dar este salto? Nós parece que, às vezes, eu me lembro do livro da década de 40, daquele escritor austríaco, Stefan Zweig, que dizia que o Brasil é o país do futuro. Ele escreveu um livro chamado Brasil, País do Futuro. Mas esse futuro não chega. Nós estamos ansiosos. Vamos passar a bola para outra geração? Quer dizer, hoje nós temos consciência do que devemos fazer. É o país com todos os problemas que tem, políticos, econômicos, sociais, mas hoje, como tudo é muito instantâneo, na hora do que está acontecendo, você assiste o vulcão começando a explodir nas Ilhas Canárias na hora, não é? Então, hoje eu tenho muito mais esperança de que, apesar do momento político difícil e a questão da saúde ser uma questão crucial,
né? Eu acho que o país vai começar 22 com a epidemia 100% controlada e a população 100% vacinada, apesar das oposições, de brigas, de grupos. Nós não estamos aqui para defender nenhum grupo neste momento, basta falar, como dizia as pessoas, como dizia o Arthur da Távola sobre Anísio Teixeira. Você não precisa saber o que o Anísio Teixeira pensa, ele não precisa dizer. Basta ver as ações dele, que você já entendeu o que ele pensa, né? O que ele entende. Então, eu achava isso muito bom a respeito... Falar o que faz. Sabe que eu entrevistei o professor José Pacheco, ele esteve aqui no Educação, e ele falou, não, o Brasil é o país que mais produz pensamento sobre educação. Vocês têm Paulo Freire. Ele fez a mesma observação que você fez. Incrível, né? Porque a gente sempre fica com aquele complexo de vira-lata. Ah, não sei o quê. Mas sim, não, realmente a gente tem grandes pensadores. Se parar para pensar, caramba. Sim. E aí, eu quero falar dos seus livros, quero partir um pouquinho para isso, porque deve ter tanta história. E eu sei que você também pesquisando, a gente o tempo inteiro que está aprendendo, pesquisando, escrevendo, a gente está assimilando ali lições de vida, filosofias e reflexões, abrem portais na mente. Aí eu queria que você unisse isso, histórias ou uma história que você lembre agora, que você não sabia enquanto cidadão brasileiro sobre o nosso país e que te trouxe primeiro assim, uma surpresa e depois uma lição, algo que você aprendeu e que você usa na sua vida. Eu tive o privilégio de, embora não sendo propriamente aluno, mas dois grandes professores brasileiros me influenciaram profundamente, que foi o professor Celso Cunha, que é considerado ainda hoje o principal gramático do Brasil, e o professor Eduardo Portela, com quem eu trabalhei com ele durante a gestão dele na Biblioteca Nacional. E ele criou e dirigiu uma revista chamada Tempo Brasileiro, que foi uma revista de vanguarda nas ciências humanas, embora tivesse número monográfico sobre matemática e física quântica, mas era basicamente uma grande revista internacional, embora publicada na língua portuguesa, que trazia toda a novidade. Eu trabalhei muito nessa revista, trabalhei como crítico literário em alguns dos jornais brasileiros, então eu acabei convivendo. E quando eu comecei a publicar, devido à herança familiar, de preocupação social, minha família é muito ligada ao movimento católico moderno, não é? Então, eu tinha esse lado social, nascido em Santa Cruz, naturalmente, onde tinha o Colégio Barão do Rio Branco, tinham lá grandes escolas, tínhamos o Grêmio Procópio Ferreira, que era um centro de ebulição cultural, isso tudo lá na Zona Oeste, né? Muitos músicos, criando uma escola de samba. Esses mecanismos culturais, como os acadêmicos de Santa Cruz, fez com que eu conhecesse lá jovens compositores, pessoas que estavam querendo ser letristas, acabamos um grupo dali indo para a Faculdade de Letras. Muito rico, né? Que ambiente rico. Esse conjunto de riqueza. Quando eu fui trabalhar na Tempo Brasileiro, acabei publicando o que eu vou chamar assim, o meu pré-livro, que foi um livro dedicado ao negro no Brasil. Aí eu convidei um monte de autores negros que estavam publicando poesia, que estavam surgindo, ensaístas voltados para a temática negra, né? Porque nós tínhamos uma relação lá em Santa Cruz fraterna de juntar libanês, descendentes de negros, descendentes de japoneses. Então, era uma coisa, essa mistura que só existe, acho eu, no Brasil, essa coisa. Então, foi esse o meu primeiro livro, assim, com um retrato social, né? Eu tinha um grupo judaico lá de Santa Cruz. Então, mais tarde, depois de uns 5 livros, eu enveredei na pós-graduação para estudar
um intelectual negro do Brasil colônia. Quem é o maior intelectual negro, judeu do Brasil colônia? Antônio José da Silva, conhecido exatamente pela alcunha o judeu. Então, no mestrado, lá na UFRJ, eu resolvi desvendar tudo que ainda não era conhecido do Antônio José da Silva. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, e os pais foram presos pela Inquisição, isso na primeira metade do século XVIII. Nossa. Então, a história dele é lindíssima, é um grande dramaturgo, escreveu 8 peças de teatro. Aí eu fui para Portugal para ampliar minhas pesquisas, trabalhei na Torre do Tombo e tal, percorri mais ou menos os caminhos que Antônio José da Silva tinha percorrido em Portugal no século XVIII. Ai, que coisa linda! E acabou saindo um livrão publicado pela editora Martins Fontes, o Teatro, as Comédias de Antônio José, o Judeu. É o título que eu dei ao livro, né? O que o Antônio José te trouxe? O que essa história do Antônio José te trouxe, assim, em nível pessoal mesmo? Eu acho que, apesar de trazer isso na raiz, mas isso nunca aflorou tanto quanto com o Antônio José. O humor, a alegria. Qualquer assunto que eu trate, por mais grave, eu deixo sempre um pouco de ironia ali por detrás. Eu deixo sempre a alegria ali para colocar aquilo que o Machado de Assis chamava de colocar o sal, o tempero, para não ficar uma coisa áspera, né? Como a unha que foi feita, mas não lixaram direito. Então, o Antônio José da Silva, que tem uma trajetória pessoal terrível, ele produziu sorriso. Ele escreveu não tragédias, mas comédias. Como é que pode, né? Essa transmutação que a pessoa faz. Olha, eu recebi isso da vida, mas olha o que eu entrego de volta. Isso é uma coisa maravilhosa. E não é para qualquer um, assim, não é qualquer pessoa que consegue. Exatamente. Então, eu acho que todo mundo não tem só um lado bonito da sua vida pessoal, né? Eu mesmo tive agora a tragédia de perder minha mulher, agora, né? Fará agora, dia 17 de outubro, 2 anos. Então, meus sentimentos, Paulo. Então, eu acho que nós não temos só, né? Mas nós temos de continuar, nós temos... O país precisa, a família precisa de você, né? E você tem compromisso com você. Eu tenho 5 livros para entregar. O de 22 já está quase pronto. Nossa. Então eu fiz aquele livro inicialmente sobre a temática do negro. Depois eu fiz um livro quando, em 1997, no governo Fernando Henrique, estava na antevéspera dos 500 anos do Brasil, eu, numa generosidade, acho eu, embora já fosse mais ou menos conhecido como especialista do Brasil colonial, eu fui convidado para organizar os 500 anos aqui no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Aí organizei a exposição dos 500 anos do Brasil. E fizemos uma extraordinária exposição de grandes raridades, inauguramos lá o auditório, isso tudo foi nesse período em que nós organizamos. Fizemos o catálogo e fizemos o primeiro grande livro chamado Brasiliano. Se você depois quiser, eu coloco aqui, boto aqui, mostro a cara desses principais livros, se você quiser, aqui eu mostro aqui. Mostra algum que esteja perto de você, que a gente está no finalzinho do programa, porque o papo, quando é bom, é assim, né? Vai voando. Já está? Já estamos no fim. Mostrar aqui o livro que antecede os 500 anos do Brasil. Chama-se Os 3 Únicos Testemunhos do Descobrimento do Brasil. Traz a Carta de Caminha, a primeira edição nesse final do século XX. Nossa Senhora!
É. Bom demais. Aí, nos 500 anos do Brasil, eu lancei esse aqui que pesa 5 quilos. Nossa, deixa eu ver de lado, de lado. Uau! Uau! É muita pesquisa e muita inspiração. Aí, depois tem este daqui, o do Antônio José da Silva, o judeu. Que você falou anteriormente. É isso. Aí, depois eu fiz a obra completa, a edição do centenário de Euclides da Cunha. Meu Deus, que trabalho bonito. Aí, nas comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro, eu fiz esse com esta gravura pouco conhecida do Debré. Eu quero mostrar a gravura. Eu quero ver. Tá vendo, pessoal? Aqui, educação, a gente não brinca em serviço, não. Uau! Tá dando para ver bem? Dá. Tá dando para ver direitinho. Esse foi um livro assim que repercutiu bem. E agora, mais recentemente, eu lancei a edição do 5º centenário. Esse tá dando... do padre... Isso, agora. Isso, estava dando reflexo. Isso. Do padre Manuel da Nóbrega. A edição do 5º centenário de um dos fundadores do Brasil. Porque o padre Manuel da Nóbrega só participou da fundação de Salvador, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só. Pouca coisa. Dessas histórias todas, de tanta pesquisa, eu volto a te fazer essa pergunta. Qual a história que mais te surpreendeu desses homens que você pesquisou? Você falou do judeu com a questão do bom humor, né? Trouxe essa lição para você, de deixar sempre alguma coisa de felicidade, de alegria, por mais dura que seja a situação. Uma história que você acha que poucos brasileiros conhecem. Eu posso pegar assim, uma história que eu acho muito interessante, é o caso quando eu fui fazer a edição da Carta de Caminho. Eu fiz 3 diferentes edições. Uma para o 5º centenário, para o descobrimento, o 5º centenário do descobrimento do Brasil, que foi feito lá em São Paulo, né? Então, o Bradesco me convidou para fazer a edição lá da carta dentro desse projeto dos 500 anos, que eu fiz os 500 anos aqui do Rio, fui convidado para participar do projeto lá. E numa reunião lá, só com notáveis e os patrocinadores, as pessoas queriam convidar um ator português, porque queria fazer também um áudio, alguém lendo o texto da Carta de Caminha, que é considerado um dos principais textos de literatura de viagem no mundo. Não é apenas a descrição do Brasil. Eu sou especialista em literatura de viagens, né? Acabo de lançar este aqui, que é meu último livro, com 30 grandes especialistas em literatura de viagem. Então, a Carta de Caminho... Aí, nessa reunião lá em São Paulo, queriam convidar, porque Caminha, um português, chegou aqui em 1500. Aí eu falei, olha, eu acho que está tudo errado. Aí, claro, aquele silêncio sepulcral. Como tudo errado? Eu falei, porque os portugueses de hoje não falam a língua que Caminha falava. Quem fala o português de Portugal de 1500 são os brasileiros. A língua portuguesa em Portugal modificou-se, não no Brasil. Nós mantivemos a pronúncia camoniana. Então, nós é que falamos como Caminha, como Camões, não eles. Eles comem as sílabas.
Gente, eu conheço pessoas que moram em Portugal, amigos que moram em Portugal, e eles falam da diferença. Eu já estive em Portugal e vi alguma diferença, mas nada como viver. E eles falam dessa diferença, assim, na comunicação, sabe? Eles sempre muito retos, né? É isso, é aquilo, é aquilo outro. Não, o ônibus não passa aqui não, passa lá. Porque a gente fala, o ônibus passa aqui. Mas você falando dessa coisa do sotaque, da forma de falar, menino, eu não sabia. Então quer dizer que essa forma que a gente fala, inclusive com o sotaque, é como eles falavam? Em 1500, 1600, né? O português do Brasil, como era o Brasil uma colônia, vinha a comunidade, se adaptava, se misturava com o índio e com o negro. Então manteve o português tradicional. O Estado português... E a gente acredita que por conta dessa mistura é que mudou e que eles que continuam. Mantivemos as raízes do português tradicional na pronúncia. Nós falamos a sílaba completa. Se você prestar atenção a qualquer português falando normalmente, ele vai comendo as sílabas. E por que isso ocorreu lá? Porque se modernizou a língua, em contato com outras línguas. A Europa é um vespeiro de línguas. Então, acabaram a língua ficando muito cosmopolita. Aqui não. Você vai pelo sertão adentro. Basta ler Guimarães Rosa, para não ir mais além, né, para você ver como se conserva, né? Alguns dos principais autores do Brasil continuam conservando aquele português que se falava no interior, né? E a gente fica... Eu achei que por conta dessa nossa mistura também de imigrantes, de índios, de negros, que a gente tinha mudado. Agora, como eles falam errado também, a minha amiga fala muito isso, por exemplo, não existe o futuro do pretérito. Você não fala eu gostaria, você fala eu gostava de falar com não sei quem. Você fala o pretérito imperfeito. E normal para eles, isso não é visto. Foi o que ela me disse, isso não é visto como um erro. Não. Esse conceito de certo ou errado, senão o professor Celso Cunha, onde estiver, vai puxar minha orelha. Não existe esse conceito de... A língua é móvel, né? A língua é plástica. Não existe esse conceito de certo e errado, né? A gente na faculdade de comunicação fala, comunicou, houve a comunicação, então... E o caso, por exemplo, o exemplo que dá o Paulo Freire, né? De você respeitar a comunidade, o meio ambiente da comunidade, como ela está falando, como nós podemos usar isso como ferramenta para o esclarecimento da comunidade. Porque nesse aspecto eu sou um pouco iluminista, como Darcy Ribeiro era. Né? Você esclarecer as coisas, né? A gente tem de esclarecer as coisas. Então existem Paulo, que aula! Agora, infelizmente, a gente está com o nosso tempo esgotado, a gente encerrou. E eu não posso deixar de pedir para você, deixar uma mensagem para a galera que está em casa, que pensa, poxa, como eu quero escrever livros assim, poxa, mercado editorial é tão difícil. Enfim, deixa uma mensagem para essa galera aí, uma inspiração. A gente está precisando tanto nesses tempos de inspiração, deixa uma inspiração para... Mais uma, porque você deixou várias. Mais uma. Eu lembrei daqueles versos do Martinho da Vila, baseado no Carlos Drummond de Andrade. Eu tive um sonho sonhado. Então, eu acho que, sobretudo, o brasileiro, de um modo geral, já que hoje, jovem, idoso, é uma coisa muito complexa, você não sabe mais quem é jovem. Quem é jovem é que tem a cabeça jovem e faz atividade física todo dia. Para mim, isso é jovem. E pensa bem, e toma vacina. Então, a minha mensagem é, faça alguma atividade física, caminha dentro de casa, na rua, etc. Dê alguma ajuda. Eu todo dia saio distribuindo dinheiro, pertenço a alguns movimentos sociais na luta contra a fome. Então, a minha mensagem é a seguinte, seja solidário, tome vacina e faça atividade física e seja feliz.
que o resto vai dar certo, que o resto vai Não, ser com feliz. certeza vai. Agradeço a Alerj, agradeço a você pelo programa muito bonito, muito bom, que eu acho uma atividade muito importante para o Brasil. Não só para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Falou em educação, e estarei à disposição do programa, para qualquer participar de uma mesa. Vamos conversar mais. E olha, a gente recebe, toda a nossa equipe aqui recebe com muito carinho o elogio, principalmente vindo de vocês, uma pessoa que batalhou tanto, porque esse realmente é o único programa da TV brasileira que trata a educação desse jeito. Você geralmente tem programas assim que falam sobre uma disciplina, é história, ou é didática, ou é tratando a educação de uma forma mais compartimentada, e a gente fala disso, a gente traz histórias e a gente traz educação assim bem na raiz dela, para inspirar o pessoal que está em casa. Muito obrigada, Paula. Eu vou pedir para você me aguardar um minutinho, que eu vou me despedir do pessoal em casa e já volto para a gente conversar. Só um segundo. E você volte mais, hein? Porque temos muito o que conversar. O nosso programa fica por aqui. Na segunda que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá.